A paz seja convosco, em nome de Jesus. Estamos aqui para o estudo do Catecismo Maior de Westminster. Você tem outras mensagens de estudo do Catecismo Maior no canal e cada estudo pretende ser, de alguma forma, suficiente para a compreensão do que for apresentado. Então, se você não assistiu aos anteriores, você pode assistir essa continuidade sem prejuízo. Então, a pergunta 192, o que pedimos na terceira petição, nos dá no catecismo a seguinte resposta: reconhecendo que nós e todos os homens somos, por natureza, não apenas totalmente incapazes e indispostos para conhecer e fazer a vontade de Deus, mas inclinados a nos rebelar contra a sua palavra, a estar descontentes e a murmurar contra a sua providência, e que somos inteiramente inclinados a fazer a vontade da carne e do maligno, pedimos na terceira petição, que é: faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Que Deus, pelo seu Espírito, tire de nós e dos outros toda cegueira, fraqueza, indisposição e perversidade do coração, e que por sua graça nos faça capazes e desejosos de conhecer, de fazer e de nos submeter à sua vontade em todas as coisas, com a mesma humildade, alegria, fidelidade, diligência, zelo, sinceridade e constância dos anjos nos céus. Então, nós vimos essa incapacidade do homem e dependência do Espírito Santo para que seja submisso à vontade de Deus. Devemos orar para que Deus, pelo seu Espírito, retire de nós e dos outros tudo o que for contrário a conhecer e a fazer a sua vontade. Efésios 1, 17 a 18 diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Efésios 3,16 diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória nos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então esta é a nossa oração para que recebamos essas bênçãos aqui apresentadas na Escritura, que Deus conceda espírito de sabedoria, como nesta carta o apóstolo intercede pelos irmãos Efésios, que eles recebessem sabedoria e espírito de conhecimento e revelação, e fosse assim iluminados os olhos dos seus corações para entenderem perfeitamente o seu chamado e a riqueza da glória da herança dos santos. Então nós aprendemos que Deus é quem concede fortaleza, quem dá poder mediante o seu Espírito que opera no homem interior. E a nossa oração é pela operação do Espírito Santo para que alcancemos esta condição de fazer a vontade de Deus. Os homens, normalmente, eles são inclinados à murmuração e a contenderem com Deus e não aceitarem a sua condição e nem a providência de Deus. Eles brigam até se chove e se faz sol, ou se eles não são bem-sucedidos, eles contendem com Deus, achando que Deus tem o dever de fazê-los plenamente satisfeitos e felizes. Mas, geralmente, quando eles são bem-sucedidos, estão bem, eles não atribuem isso à graça e à providência de Deus. Então, o homem tende a esse comportamento. Mateus 26, versículos 20 e 41, diz assim: que chegada a tarde, pôs-se ele, Jesus Cristo, à mesa com os 12 discípulos.
E ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós mesmos, tendo conhecimento da verdade, somos tentados o tempo todo à murmuração e a contender contra Deus por causa da sua vontade e providência que Ele opera. Nós devemos orar para que Deus, pela sua graça, nos torne capazes de conhecer e de fazer e de nos submeter à sua vontade. Então o salmista diz no Salmo 119, versículo 1, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. O versículo 8 do Salmo 119 diz, cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. No verso 9 continua, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Atos 21, 18 diz assim, como porém não persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Veja que Paulo tinha plena consciência da vontade de Deus, nesse contexto de Atos 21, mas os irmãos não queriam que ele morresse, então, cuidando da sua segurança, eles tentavam persuadi-lo a não ir cumprir com o seu ministério, pregar cidade em cidade, seguir para onde a sua vida corria risco. Mas Paulo, entendendo que era a vontade de Deus, ele seguiu, e os irmãos, não tendo persuadido, disse, faça-se a vontade do Senhor, porque era a vontade do Senhor que ele seguisse, e que se ali houvesse de sofrer o martírio, sofreria também o apóstolo, segundo a vontade de Deus. Isto é um exemplo de submissão à vontade do Senhor Deus, que nós não somos inclinados a isso, mas somente pelo poder do Espírito Santo somos capazes. Então, nessa última afirmação que nós queremos trabalhar, que devemos orar para que Deus nos torne capazes e desejosos de conhecer, de fazer, de nos submeter à sua vontade, tão verdadeira e totalmente como fazem os anjos no céu. Miqueias 6, 8 diz, ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então Deus declara ao homem a sua vontade desde o princípio, desde o Éden. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que tem sido muito mal compreendida, às vezes mal ensinada também. Mas o fruto da árvore, o fruto desta árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal, é a arrogância. É quando o homem decide por si mesmo o que é o bem e o mal, e despreza a palavra de Deus. Deus declara a sua vontade e o homem resolve desobedecer. O homem decidiu desobedecer e por isso ele foi expulso do Éden. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal não é o saber, não é a ciência, como muitos dizem que estão sendo injustamente expulsos do paraíso porque alcançou conhecimento da verdade ou conhecimento da ciência. Isso é mentira. A árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto dela é a arrogância, quando a pessoa decide por si mesmo o que é o bem e o mal e desobedecer, não fazer a vontade de Deus. Então, o homem precisa ter humildade diante do seu Deus, alegria de servir a Deus. E a alegria de servir a Deus é um sinal da eleição divina. O salmista, no Salmo 100, 2, ele diz, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Então a virtude da submissão à vontade de Deus nos dá coração sábio. Só mesmo um nécio ou ignorante que não sabe que Deus é Senhor é rebelde, mas o conhecedor ou sábio é submisso. Embora exista muita gente que tem algum conhecimento,
sem sabedoria. Existe alegria em servir ao Senhor. O ímpio é rebelde e infeliz. Então, o verdadeiro sábio é aquele que entende que servir a Deus é melhor do que seguir o seu caminho, fazendo a sua própria vontade e satisfazendo os seus próprios caprichos. Conhecer aquilo que Deus diz que é o bem e praticar, obedecer os mandamentos que Ele nos dá, nos faz ser bem-sucedidos e nos dá coração sábio também, pela vontade de Deus. Jó, no capítulo 1 do livro de Jó, versículo 21, e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja que o sábio, no mínimo de assistência, ou mesmo na escassez, ele bendiz o seu Deus. Mas o ímpio é rebelde, maldizente, caluniador e blasfemo, mesmo quando é um privilegiado. Ele não consegue ser grato a Deus e bendizer o seu Deus. Mas o sábio e submisso a Deus, ele reconhece a Deus em todos os seus caminhos. Tudo que Deus faz é bom. Então os anjos no céu são diferentes. Eles lhe obedecem às ordens, eles são submissos à sua vontade, eles então são felizes, porque servem a Deus, estão em posição honrada e submissa à vontade e à vontade de Deus no decorrer dos séculos. Estes anjos aperfeiçoados em santidade. Mas os homens caídos e os anjos caídos são rebeldes até que sejam convertidos e, pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, capacitados a obedecer a Deus na terra, assim como os anjos o obedecem no céu. Alguns dizem, e certamente é fato, que o homem, por causa da sua natureza caminosa, não consegue obedecer a Deus de forma perfeita. Isto é verdade. Mas isso não nos desobriga para com a lei de Deus, não nos desobriga para com a submissão aos seus decretos da providência, não nos deixa, então, livres para desobedecer à vontade de Deus. Irmãos, nós devemos nos empenhar em fazer a vontade de Deus, assim na terra como os anjos são submissos a Deus, devemos ser submissos a Deus e obedientes também. Então, cuidado com o fruto proibido. É querer você mesmo saber o que é o bem e o mal e fazer segundo o seu bem-querer e atender e satisfazer os seus caprichos e as suas vontades. Nós devemos conhecer a vontade revelada de Deus e sermos obedientes a Deus como os anjos são obedientes a Deus e nos esforçar, nos empenhar nisso, ainda que o façamos de forma imperfeita nessa terra, com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e tão somente pela graça, nós estaremos juntos com os anjos e os santos no céu, que fazem a sua vontade. Assim, a Bíblia diz que os anjos e os santos que estão nos céus, conforme Hebreus 12, 23, eles fazem a vontade de Deus. Então nós temos irmãos que também, ainda que não alcançamos a perfeição, ainda que não podemos dizer nenhum de nós havê-la alcançado, nós temos diante de nós a necessidade de prosseguir para o alvo, como Paulo diz em Filipenses 3, 13 a 14. Prosseguir para este alvo e então recebermos o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, não por nossos merecimentos, mas enquanto nesse mundo conhecer e fazer a vontade de Deus deve ser o desejo do nosso coração e todo o empenho da nossa alma, e devemos rogar pelo poder do Espírito Santo para que alcancemos dia a dia mais e mais progresso na nossa luta contra o pecado, até alcançarmos o prêmio em Cristo Jesus pelos seus merecimentos, tão somente pela graça. Amém? Vamos orar então, irmãos, e dar graças a Deus. Senhor Deus e Pai, santo é o seu nome, ajuda-nos, Senhor Deus, na nossa empreitada da fé,
nos capacitando com o poder e graça do Espírito Santo na nossa luta contra o pecado, para obedecermos a sua vontade, os seus mandamentos, guardarmos e andarmos nos teus caminhos, Senhor Deus, iluminados pela palavra da verdade e em esforço dedicado e obediência a Ti, Senhor. Ainda que sabemos, ó Pai, que não conseguiremos perfeitamente e não satisfaremos perfeitamente a Tua vontade, mas, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós esperamos em Cristo Jesus tão somente a nossa salvação pelos merecimentos do nosso Senhor e Salvador, que tem, ó Pai, aplicado o seu sangue, sacrifício na cruz do Calvário para nossa remissão. Nós somos gratos também, ó Pai, por tão grande salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor alcance os corações daqueles que nos ouvem, ó Pai, que sabem que precisam de menos lei e mais graça, porque não são capazes de cumprir a lei, mas devem viver tão somente a esperança da graça e da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, e no novo céu e numa nova terra, então, aperfeiçoados em santidade, com todos os anjos e os santos, seremos felizes, porque estaremos libertos de todo mal e imperfeição do pecado e capazes de fazer a vontade de Deus perfeitamente. Por enquanto, rogamos, ó Deus, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.